Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. É a festa da cruz de Jesus, onde nós fazemos memória da paixão de Jesus, do amor de Deus por nós na cruz. Ele nos salvou na cruz. O evangelho que a igreja nos propõe nessa festa da exaltação da Santa Cruz está em João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. João 3, de 13 a 17. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, que lindo esse evangelho de hoje. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo. João 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz por você, única e exclusivamente por você. A gente tem mania de olhar para o amor de Deus e olhar de forma especial para o santo sacrifício de Jesus na cruz. Ter a ideia de que Jesus morreu por nós. Jesus morreu pela salvação dos homens. Jesus morreu para remir a humanidade. Isso não é verdade. Jesus não morreu por nós na cruz. Como assim, Fábio? Jesus não morreu por nós na cruz? Mas que heresia é essa? Esse canal Subir na Montanha é um canal herético. Fábio disse que Jesus não morreu por nós na cruz. Não morreu pela salvação do mundo. Não. Jesus não morreu por nós na cruz. Jesus morreu por mim na cruz. Jesus morreu por você na cruz. Jesus morreu por você singularmente na cruz. Jesus é Deus feito homem. Jesus é Deus. Sendo Deus, ele é onisciente. O que significa onisciente? Significa que ele conhece, sabe e domina tudo. Não existe uma folha de árvore que se desprenda da árvore e vai ao solo sem que Jesus conheça e permita. Tudo, São Maximiliano Maria Kolbe dizia assim: tudo que acontece nesse mundo é porque Deus quer ou Deus permite, e tudo para o nosso bem. Então não há com que se preocupar. São Maximiliano dizia isso preso em Auschwitz. Você sabe a história de São Maximiliano? Ele é mártir da caridade, morreu em Auschwitz porque ele ofereceu para se morrer num bunker nazista, no lugar de um sargento do exército polonês que chorava. Havia sido condenado a morrer, a pena capital, a pena de morte, e chorava, dizendo que não podia morrer, porque ele tinha mulher e filhos. Então São Maximiliano se oferece a morrer no lugar dele, mártir da caridade.
São Maximiliano então dizia: nada acontece nesse mundo sem que Deus queira ou sem que Deus permita, e tudo para o seu bem, portanto não há com que se preocupar. Assim São Maximiliano trazia a doutrina da onisciência divina. Jesus é Deus, Jesus é onisciente. Na cruz, naquelas 3 horas em que Jesus padeceu na cruz, com as mãos transpassadas, com a cabeça coroada de espinhos, com as costas flageladas, com o osso do ombro pendente aparecendo. A cruz dilacerou de tal forma o ombro de Jesus, o carregar do patíbulo da cruz dilacerou de tal forma o ombro de Jesus, o ombro de Jesus que já havia sido dilacerado pela flagelação. Jesus foi flagelado com chicotes chamados de escorpiões, que eram chicotes que tinham pedaços de ossos em forma de anzol na ponta. E quando aquele chicote batia na pele, ele arrancava a carne, arrancava um pedaço da pele. Jesus tomou muitas dessas chicotadas aqui na região do ombro, então muito do seu trapézio, muito da sua musculatura do ombro foi arrancada durante a flagelação, assim como também na região da costela. As costelas de Jesus eram pendentes. E ainda, além daquele sofrimento todo da flagelação, ele carregou sobre a ferida do ombro o peso da cruz. O patíbulo da cruz pesava por volta de 50 quilos. 50 quilos roçando, 50 quilos tracionando, 50 quilos rasgando a carne de Jesus, que já estava rasgada pela flagelação. Um sofrimento indizível. Depois ele foi pregado na cruz. Existe um livro chamado A Paixão de Cristo segundo um Cirurgião, é um livro muito bom, eu tenho, já li. É um livro excelente, a autora Pierre Barbet, um médico cirurgião francês. Ele diz que quando Jesus foi cravado na cruz, os pregos da cruz eram pregados no pulso. Normalmente a gente vê os pregos pregados nas mãos, mas na verdade os pregos eram pregados na região do pulso. Quando os pregos transpassavam a região do pulso, ele pegava o nervo braquial, um nervo que passa aqui nessa região, e ele produzia uma dor tão tremenda que era comum que os crucificados desmaiassem por causa daquela síncope. Aquela dor tão tremenda gerava uma síncope, como se fosse um choque no corpo humano, e a pessoa desfalecia. Jesus não desmaiou, ele suportou a síncope. Na cruz era tão grande o sofrimento, era tão grande a dor, a agonia da cruz, que era comum oferecer mirra e misturado com vinho para que o crucificado bebesse. Esse era um analgésico entorpecente. A pessoa ficava entorpecida, perdia os sentidos. Eles ofereceram mirra para Jesus com o vinho, Jesus recusou e não quis beber, porque ele não podia perder a consciência, ele queria estar consciente na cruz, porque na cruz ele tinha que falar ao nosso coração. Agora, tudo isso que Jesus sofreu na cruz, ele sofreu pensando em você. Ele sofreu com o seu nome nos lábios, pensando em você e dizendo: vale a pena. É pelo Fábio, vale a pena. É por você que está assistindo esse vídeo, vale a pena. É pela salvação dele. Jesus sofreu tudo isso, todo esse sofrimento que nós agora meditamos de forma muitíssimo superficial. O sofrimento de Jesus na cruz é muito maior do que isso que meditamos, é muito maior e mais profundo. Muito maior e mais profundo fisicamente e incomensuravelmente maior e mais profundo espiritualmente. Mas Jesus suportou toda aquela paixão da cruz por você. Única e exclusivamente por você. Jesus não morreu pelo mundo. Jesus morreu por você na cruz. Foi por você que ele se deixou ser chagado e ferido. Foi por você que ele deixou o seu lado ser transpassado pela lança. Foi por você que ele jorrou sangue e água na cruz. Não permita que se perca uma alma que valeu o sangue de Cristo. Você valeu o sangue de Cristo, você não pode ir para o inferno. Não permita que a paixão de Jesus seja em vão. Como assim a paixão de Jesus ser em vão? Se você for para o inferno, a paixão de Jesus vai ser assim em vão. Porque Jesus morreu só por você. Salva a tua alma, meu amado. Não vá para o inferno. O inferno é terrível. O inferno é terrível. O inferno é terrível.
Imagina você, uma pessoa que é condenada a viver 10 anos num quarto escuro, sem luz, totalmente escuro o quarto, sem luz, quente, extremamente quente e lotado com os piores bandidos da história. Aqueles homens mais sanguinários da história. E durante esses 10 anos, aqueles homens vão poder fazer com essa pessoa o que eles bem entenderem. Vão poder espancá-la, torturá-la, estuprá-la, queimá-la, cortá-la, fazer o que quiser durante 10 anos. Imagina que sofrimento. O inferno é bem pior. Porque pior do que qualquer homem, por maior bandido que seja nessa terra, muito pior é o demônio. E o inferno não dura 10 anos. O inferno é para sempre. É eterno. Para sempre. Jesus morreu por você na cruz. Não vá para o inferno, meu amado. E para não ir para o inferno, é preciso que sejamos santos. Hebreus capítulo 14, versículo 4 diz: essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Você precisa ser santo. E ser santo significa fazer a vontade de Deus. Ser santo significa viver os mandamentos. Ser santo significa viver o amor. Hoje, quando a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, eu quero lembrar a você aquela palavra de Jesus de Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Esse mesmo Deus que disse pedi e recebereis, foi esse mesmo Deus que disse sede santos. Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Se Hebreus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Se Jesus nos ordenou sermos santos, e se Ele nos morreu na cruz para que nós nos salvássemos e víssemos a Deus, ou seja, se Ele morreu na cruz para que sejamos santos, peça a graça da santidade. Essa é uma oração infalível. Pedi e recebereis, buscar e achareis. Ele está dizendo que o que você pedir, Ele vai te dar. Quanto mais se você pedir aquilo que é a vontade dEle. Se você pedir para ser santo, porque Ele morreu por você na cruz, para que você seja santo. Aquele Deus que doou sua vida na cruz para que você seja santo, não vai te santificar se você pedir, se você desejar, se você lutar pela santidade. Sede santos. Para terminar essa meditação, olha para a sua própria vida. Vê na sua vida, na sua história, o que tem ofendido a Deus, o que não está de acordo com os mandamentos de Deus. Analisa a sua história e olha a direção que você está caminhando. Você está caminhando para o inferno ou você está caminhando para o céu, para o alto da montanha? Não permita que a paixão de Cristo seja em vão na sua vida. Hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz. Fazemos memória do amor de Deus por nós na cruz. Ele morreu por você, só por você. Não deixa que seja em vão. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.